Stardust. Aqui você fala a língua do mundo. Aprenda as habilidades linguísticas, compreensão e confiança para falar inglês e abra seu mundo na Stardust. Stardust extensivo, turmas reduzidas para garantir o melhor aprendizado. Stardust VIP, aulas individuais com flexibilidade de horário. Stardust Online, aulas online ao vivo pelo Skype. E tudo isso, claro, com o professor que faz toda a diferença. Stardust, 29 anos levando o inglês a sério. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo conteúdo e opinião é de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Direto no Foco. A TV OK, em parceria com o Correio do Vale do Rio Grande, apresentam Direto no Foco, com a apresentação de Marcos Lopes, comentários, análise de Carlos Alberto Alves, às terças e quintas, sempre às 18 horas. Por um lado, houve exagero no uso, em alguns momentos, no uso de áreas, usando a mídia, rádio. A notícia vista por todos os ângulos que interessa você. A análise, o comentário, direto no Foco. Um abraço para você. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Estamos ao vivo, são 18 horas e 11 minutos, dia 20, quinta-feira. Eu quero dizer para você, você hoje vai poder participar de uma forma muito mais acentuada, digamos assim. Você pode participar de uma forma muito mais ativa. Você pode fazer perguntas nos comentários, você pode gravar um áudio fazendo perguntas ou um comentário para que seja colocado no ar. Você pode perguntar à nossa convidada de hoje e com certeza eles farão tudo aqui para responder aí a sua dúvida. Eu quero pedir mais uma vez para você compartilhar essa live. Ela está em facebook.com/TV OK Passos, no canal do YouTube, youtube.com/TV OK Full, está também nos canais das redes sociais do Correio Vale do Rio Grande. Tem notícias imperdíveis lá no site para você acompanhar, viu? Muito obrigado a você que está ligado conosco, 18 horas e 12 minutos. Faça perguntas, por quê? Porque hoje o assunto é o seguinte: será que nós estamos falando, a mídia fala da conquista do espaço cada vez maior da mulher? Isso é muito positivo, mas será que a mulher tem conquistado o seu espaço? Será que a mulher tem equiparado o seu salário com o do homem? Será que a mulher, quando é chefe numa empresa, ela tem o mesmo respeito que um homem, que um profissional homem? Será que no relacionamento os homens aprenderam que quando chega ao final? Olha, o machismo ainda existe? Enfim, todo esse universo vai ser conversado com muita propriedade pela doutora Richelle, ela que é presidente da Associação das Advogadas, né? E o Carlos Alberto vai com propriedade também fazer as perguntas e nós vamos mergulhar nesse universo. Eu só vou pedir o Carlos Alberto para que tire a garrafa de água. Você está com o braço invisível aí, viu, Carlos Alberto? Carlos Alberto é gente boa, mas é botafoguense. Quero mandar um abraço para o Davi e para a esposa, a Lília, do Carlos Alberto, que está aí ouvindo a gente. Nós temos a certeza, viu, Carlos Alberto? Pelo menos 2 de audiência nós temos hoje. Um abraço, Carlos Alberto. Abraço, Marcos Lopes. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Estou aqui com a doutora Richelle Luiza de Souza, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, da OAB de Passos, que existe há 1 ano, e a doutora Richelle exerce a profissão há 13 anos, trabalhando na área do trabalho, civil, também previdenciária e, faltou uma aqui, consumidor, que é o mais importante aqui no momento que nós estamos vivendo, de situação difícil para a economia brasileira. A nossa discussão hoje aqui vai girar em torno da violência contra a mulher, que culturalmente a gente admite que é porque nós moramos num país da América do Sul, um lugar onde o machismo prioriza, é prioridade, está acima de qualquer outro valor, e nós vamos ver se é isso mesmo que acontece, por que vem acontecendo tanta violência contra a mulher.
Boa noite, doutora. Boa noite, internautas. Obrigada pelo convite. Olha, é uma honra estar aqui. Olha, nós vamos conversar com a senhora sobre a questão da violência com relação à mulher. Mas eu queria começar aqui fazendo um registro importante, porque ele mostra muito bem a natureza do ser humano e da espécie que ele vive culturalmente submetido. Tivemos agora, recentemente, ontem, para dizer a verdade, um incidente, ou um acidente, ou uma violência de homem contra homem, de homem contra a multidão. Então, parece que a pregação que nós temos no nosso país hoje em dia, de que a população tem que andar armada, que a população tem que se defender da violência contra ela, também vai ganhando uma forma de presença no próprio Estado. O que aconteceu? O senador Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes, lá do Ceará, na cidade de Sobral. A cidade de Sobral, no Ceará, é uma cidade dominada pelo clã. Aqui nós temos no Brasil o clã Bolsonaro. Lá no Ceará tem o clã Gomes. Eles dominam aquela esfera. E Sobral é uma cidade especialmente, inclusive o irmão dele é o prefeito da cidade. Lá estava existindo um motim de policiais por greve, uma greve de reivindicação salarial. Fizeram um motim. O que os policiais fizeram? Eles depredaram qualquer veículo da polícia que quisesse transitar, que quisesse prestar serviço. Furaram os pneus, colocaram na sua forma de fazer a barreira para que as pessoas não furassem a greve, para evitar os fura-greves, capuz e armas na mão. O senador Ciro Gomes foi até o local, subiu em uma moto escavadeira e de lá anunciou que eles teriam 5 minutos para parar com o movimento, acabar com o movimento. Se passasse dos 5 minutos, ou melhor, não passaria dos 5 minutos para que ele tomasse uma atitude. O que ninguém esperava, que a atitude inusitada, foi que ele avançou com carreta e escavadeira em cima da multidão que estava ali presente, mulheres de policiais e inclusive policiais armados. Esses policiais armados, agindo como uma milícia no lugar de proteger o cidadão, no lugar de bloquear, no lugar de fazer uma ação efetiva para que não desse continuidade àquilo, resolveram atirar no senador. Ele levou 2 tiros. Eu acho o seguinte, o senador está errado, porque quem tem autoridade é para exercer a autoridade, e não autoritarismo, querer parar a coisa na marra. E por outro lado, policial fazer greve é um pecado. Não é uma coisa que se justifica perante uma sociedade que quer, na verdade, proteção dos policiais, espera a proteção dos policiais, não uma violência contra seu próprio cidadão, seja ele qual for. Nesse caso foi o senador da República, o que agrava muito mais a situação. Você está aqui para falar sobre a violência da mulher. A violência entre homens, ainda mais da maneira institucionalizada que nós vemos no Brasil. O presidente da República fala, eu não vou estuprar aquela mulher porque ela é feia. A mulher quis dar o furo, com uma malícia indecente, desrespeitosa, a uma jornalista que tinha procurado esclarecer um assunto temático, relativo às eleições, que é a transmissão de dados por via WhatsApp. Você acha que o comportamento do homem influencia no comportamento de ser violento contra a mulher? Sim, nós estamos numa sociedade que o machismo está impregnado, né? Então, olha para você ver, veio do nosso presidente essa nota, né? Esse comentário misógino, como de outras vezes ele já vem feito, né? Desacreditando a mulher, desacreditando essa mulher no seu ambiente de trabalho, jornalista. Então, o que a gente vê é que o homem, ele sempre quer exercer seu papel de poder e não respeita o papel da mulher, a sua condição de ser mulher. Então, a desconstrução do machismo, ela é muito importante e tem que ser todos os dias praticada. Nós que vivemos, da minha geração, as gerações anteriores, nós temos que trabalhar isso todo dia. Então, a partir de piadinhas, a gente vê aí no Big Brother, né, que a mulherada lá se prontificou, se uniu, se expôs e começou a combater o machismo lá no programa. Houve uma discussão em torno disso, né?
Então, assim, você começa a observar e tem que agir. As mulheres têm que agir, a população tem que agir, os homens têm que parar de desacreditar as mulheres e respeitar. Acho que o principal... Me explica uma coisa, o que você está dizendo, que eu gostaria de pôr aqui para a gente entender melhor. Olha para você ver, nós tivemos agora recentemente um assassinato de uma mulher, por um companheiro seu, a Deise Furtado, que é amplamente conhecida na cidade, porque ela tinha uma atividade muito pública, então ela é bem conhecida. E ela sofria agressões, mas que eu não posso dizer cotidiano, porque eu não conheço a vida dela, mas pelo menos no que ela deixou passar, era uma coisa corriqueira na vida dela, a agressão desse companheiro contra ela. Era uma agressão cotidiana, presente, ela tinha que sustentar aquilo, e diziam para ela, por que você não se separa? Por que você não deixa? Não, ele vai mudar, ele vai mudar. Por que a mulher submete, sendo violentada, sendo agredida, a uma situação como essa, até o ponto dela ser assassinada, como aconteceu com a Deise? Qual é a sua avaliação? A mulher, muitas vezes, ela vive nesse relacionamento e, por diversas vezes, esse relacionamento se torna abusivo. E esse relacionamento abusivo cria na mulher uma dependência, às vezes, emocional, financeira. Mas como? Agredida? Elas, por exemplo, tem diversos tipos de agressões, né? Tem a violência patrimonial, a violência moral, psicológica, sexual. Então, a partir do momento que ele priva ela, que ele desacredita, por exemplo, na violência psicológica, ela não deixa marcas, certo? Mas é todo dia aquele comentário para diminuir a autoestima da mulher. Você é louca, você não tem competência. Então, essas afirmações são rotineiras para a mulher. E a mulher vai engolindo. E tem a violência física, que são puxões, tapas. No outro dia não vai ter mais, ele pede desculpas. Então, o que a gente fala? Quando você está num relacionamento abusivo, existe o ciclo da violência. Tem a fase da tensão, que começam as discussões entre o casal, depois passa para as ofensas em si. As ofensas começam com agressões, como eu disse, verbais, morais, físicas, e até culminar no principal, no extremo, que chega a ser até o feminicídio, a morte, né? E aí volta. Então ela passou da tensão, passou da violência, ela vai para lua de mel, que é onde é o arrependimento do homem, onde ele pede desculpas, onde ela acredita porque ela o ama. Ela acredita porque nós, cidadãos, nós temos o poder de acreditar no ser humano. Então ela, naquele relacionamento, ela volta para a lua de mel. Ele promete, aí volta. Outro fato, atenção, e por diversas vezes, na maioria das vezes, não tem motivo. O motivo é a condição de poder que o homem exerce sobre ela. Então, nesse ciclo não é fácil sair. Te questionar um pouco mais sobre isso. Olha, a pessoa é agredida numa rotina que é ascendente. Quando chega no ápice, a mulher já percebeu, ou deveria ter percebido, que aquilo ali não tem remédio. O remédio seria a separação. E nem sempre a separação é remédio. Nem sempre. Nem sempre, porque alguns não aceitam. Por que a mulher, assim mesmo, ela aceita essa nova lua de mel? Ela aceita, ela acredita no amor. Vira a dependência emocional mesmo. É romântica, né? Não, é a dependência emocional, é o medo de ficar sozinha. Por exemplo, ele começa a ameaçar que vai ficar com a guarda dos filhos, que vai matar ela, que vai... Entendeu? E começa, e ela não sai dessa dependência. Uma das ameaças que eu já podia ver, às vezes, no jornal, e pessoas ligadas, é que o homem fala, e se eu largar de você, você não vai arrumar ninguém, você vai ficar Isso, desacredita. Isso acaba acreditando. E ela está na relação já fragilizada, diante de tanta violência cometida, de tanta maldade acontecida com ela já está numa relação fragilizada. Então ele começa a desacreditá-la cada vez mais. Ninguém consegue chegar até ela e fazer ela enxergar a situação. Foi isso que aconteceu com a Deise? Então, assim, eu tive com a família hoje, né? A gente não sabe direito quais são os fatos em si,
né? O que a gente sabe que foi um crime bárbaro, né? Com facadas, né? Então, assim, é um suposto feminicídio, porque ainda está sendo um processo de investigação. Aí tem que se colocar como suposição. Isso, porque ele Qual que é a diferença entre feminicídio e homicídio, para as pessoas entenderem por que nós estamos falando em feminicídio, sendo que já matou é homicídio? Isso. Existe o homicídio, que é matar alguém. O feminicídio é pela condição de ser mulher. No âmbito familiar, no âmbito de violência familiar, doméstica, não, ele é um crime cometido pelo gênero de ser mulher. Questão do ciúme, da posse. Assim, são várias outras coisas que podem levar ao feminicídio. Então tem muitas agressões, tem as lesões corporais, tem o estupro e dali vai desencadeando as agressões, as violências, até chegar no ápice, que é o feminicídio, é a morte. Não tem mais o que fazer. Mas você está me contando da questão da Deise. Como você avalia o que aconteceu ali, né? Na situação particular dela? Com o comentário que teve, com a divulgação das notícias, a OAB fez uma nota de repúdio, né? Criticando, né, consternada com esse ato de barbárie que aconteceu, né? Tem conversas, tem os comentários, as investigações, a gente não está a par de tudo, porque, né, pela polícia civil primeiro, depois vai para a justiça. Então nós não sabemos muitos detalhes, mas a gente repudia, porque todos os dias tem notícias de mulheres sendo mortas. E a população parece que ainda não está enxergando a gravidade da situação. A importância de se fazer políticas, a importância de se falar sobre isso, a importância de vizinhos olharem o que está acontecendo do seu lado. No caso da Deise, a informação, pelo menos um áudio que rodou na internet, dá conta de que ela chegou a conversar com uma irmã, uma parente, dizendo que a pessoa estava agredindo, estava ameaçando, estava preparando a mala para ir embora e de repente silenciou, não houve mais contato. E o vizinho nenhum percebeu nada de anormal e no dia seguinte, o cara que praticou esse ato de matar a Deise avisou a filha que era para ela passar lá porque havia acontecido algo entre eles e ele tinha agredido a minha mulher para ver se está tudo bem. Chegou lá e encontrou ela morta. Quer dizer, isso que você falou, a atenção do vizinho, de repente, os vizinhos, a maioria da vizinhança pensa assim, não vou incomodar, não vou me meter em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mete a colher? Mete sim. Essa frase tem que ser banida do nosso vocabulário. Em briga de marido e mulher, deve se meter a colher sim. Porque um vizinho, se ele tiver escutado alguma briga, alguma movimentação, liga para o 190. Tem uma discussão entre marido e mulher, entre homem e mulher, que eu tô com medo, vai ter agressão, a polícia tem que ir. A agressão pode ser anônima, pode ser pelo 180. O canal 180 é um canal do governo federal. Ele é um canal também informativo. Então, a partir do momento que você liga, você sabe, ele vai te direcionar o que você tem que fazer. Então, se você é vítima, se você é parente da vítima, vizinho, você presenciou um fato, você tem um dever, a obrigação de comunicar. Agora, o que a Lei Maria da Penha prevê de auxílio às mulheres que sofrem agressão de uma maneira rotineira? A Lei Maria da Penha ela é de 2006 e é um grande avanço para nós, né, para a nossa população. Infelizmente foi através de um caso muito trágico, que foi a Maria da Penha em si, que chegou a ficar paralítica, né, paraplégica, e criou essa lei. Essa lei ela traz as medidas protetivas para a mulher. Então, a partir do momento que você vive essa relação, que você foi violentada, seja de qualquer forma, inclusive a psicológica, você tem sim que denunciar. Tem que procurar a polícia, tem que procurar fazer um boletim de ocorrência, tem os centros de referência nas cidades, aqui em Passos tem também, já vou falar sobre isso. Tem a Delegacia da Mulher. Tem a Delegacia da Mulher, que é específica para ela. E essas medidas protetivas, o que é? Por exemplo, se estão num casamento, numa relação de casamento, é afastamento do lar, é a proibição de chegar perto, de frequentar determinados lugares.
Então, são medidas para proteger a mulher. É claro que eu vou falar assim, tem uma medida protetiva, pode ficar tranquila. Aí, geralmente, você contar, eu ia te perguntar isso, acrescentando uma justificativa à pergunta. Geralmente você fala, fique a 300 metros da mulher, não se aproxime. Isso. Em primeiro lugar, ninguém tem uma regra para ficar medindo esses 300 metros, a dificuldade é essa. Mas deve existir uma proposta de punição para quem ultrapassar e chegar tão próximo a ponto de agredir, não tem? Exatamente, difícil, né, Kelly? Fiscalizar eu já presenciei e soube de muitos fatos que o cara estava proibido de chegar perto, ele chegou e assassinou. E aí? Mas aí, quando você, eu vou perguntar, quando você consegue perceber a presença e evitar, o que você tem que fazer? Denunciar? Liga para a polícia. Você sempre tem que estar é importante a mulher estar com a medida protetiva, com uma cópia, mas o mais importante também é ninguém desacreditar a mulher. Então, se ela informa que ela tem essa medida protetiva, que ela tem essa medida restritiva, né, dele chegar perto, ela liga para a polícia. Inclusive, de repente se ocorreu, igual o Marcos falou, do feminicídio, se for decorrência do descumprimento da medida protetiva, a pena é aumentada. Então, agravante. A medida protetiva já é uma pena, né? Já é uma pena. E se ocorreu o feminicídio, é um agravamento de pena. Claro, Marcos, pois não. Doutora, a gente deve olhar, eu acho que é saudável olhar as duas faces da moeda. Talvez, se a primeira violência contra a mulher, se ela denunciasse, e sei lá, se o governo federal ou estadual tivesse um programa, olha, eu agredi minha mulher, ela foi na delegacia, então qual que é a punição? Assim como tem um motorista que desrespeita, ele passa por um curso de reciclagem, esse homem ele deveria ser analisado por profissionais, porque às vezes se detecta qual que é a motivação, o que causa isso nessa pessoa, e ajudar ele. Talvez só punir talvez não funcione, não tenha tanta eficácia, né? Isso. É muito importante o homem, o agressor, ele passar por um processo de reeducação, né, de ressocialização. Então, passar por cursos, porque hoje é uma mulher, hoje é a Deise. A lei prevê isso? Quem prevê, a Lei Maria da Penha prevê expressamente Então, depende muito das autoridades judiciárias. Aqui em Passos, nós estamos com um avanço muito grande que veio a DEAN, que é a Delegacia de Mulher, para cá. Foi reinaugurada agora, né, no dia 6 de fevereiro. E tem também o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o CRAMP, que funciona lá na Avenida Aroca, junto com a delegacia. Então, isso, eu acredito que a partir de agora, Passos vai crescer muito mais nesse sentido. Sim. Porque vai ter política pública nesse sentido. Deve ter, tem que ter. Então, essa parte de proteção aqui em Passos, eu acho que vai ficar muito boa. E esse centro de referência, a mulher vítima de violência, ela procura lá atendimento psicológico, tem assistente social, tem atendimento jurídico, advogados vão fazer atendimentos lá como voluntários, então ela vai ter todo o suporte para ela, o encaminhamento, essa reinserção. Agora, nesses termos, o ideal é que também promova esses cursos para os homens, das conscientização, da desconstrução do machismo. Seria o papel da Delegacia da Mulher fazer isso? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que é um conjunto. Acho que a autoridade judiciária aplicou a pena. Aplicou a pena, agora você também vai passar por curso obrigatório de reeducação, frequentar rodas de conversa. Talvez a eficácia seria maior, né? Sim. Além disso, de reeducar o ofensor, o agressor, né? Tem que reeducar também as nossas crianças, começar lá de baixo, entendeu? Na escola, dar informação, o respeito às mulheres, né? Desde então, que não se deve levantar a mão, a voz, entendeu? Ser gentis, né? Os professores, então, teriam um papel importante. Importantíssimo. Olha,
Tem uma coisa que eu gostaria de pôr na mesa para a gente conversar sobre isso. Nós estamos falando, você tem ideia de estatística de agressão à mulher em Passos? Tem alguma coisa nesse sentido? Em Passos eu não tenho, mas tem aqui um dado até que eu olhei hoje nós temos um relógio da violência. Ah, tem um relógio da violência? Tem um relógio que a gente pesquisa online. Como é que eu acesso aí para a gente passar? Você pode pesquisar aqui, ó, quer ver? Relógio no online. Brasil, registra uma mulher agredida a 4 minutos e uma morta a cada 8 horas. Deixa eu ver aqui. É relógio da violência, tem que colocar. Relógio da violência contra a mulher. Relógio da violência aparece os dados. São dados alarmantes. Olha para você ver, esse dado é alarmante. Alarmante. Agora, nós estamos falando aqui, que você acabou de citar, de dados conhecidos. Né? E estamos propondo que aquele marido que agrediu, o companheiro que agrediu a sua companheira, seja ressocializado, proposta uma maneira dele se ressocializar, dele entender que o relacionamento não lhe torna dono de ninguém, nem a mulher é dona, nem ele é dono. Nós estamos falando aqui de uma submissão da mulher à violência do marido. Então, estamos falando de dados conhecidos. E a questão cultural que existe em inúmeros casos que não são conhecidos de ninguém. Como fazer para mudar essa mentalidade? Isso. O acesso à informação é importantíssimo. E eu digo mais, é isso daí. Olha, que quem está nos acompanhando está vendo o relógio da violência contra a mulher. Ali mulheres já foram agredidas física ou verbalmente hoje. 33.986. Olha como vai subindo. Cada minuto que passa, mais agressão, né? É mais agressão. É assustador. Olha aqui. Então é o seguinte. Nós, na condição de homens que somos, não somos inocentes nessa história. Muitas vezes, até por uma questão de crescimento, que você acabou de colocar, de nascimento, de educação em casa, você acaba falando em um tom mais elevado com quem está do seu lado. E é preciso arrepender. E é preciso que cada homem tenha coragem de assumir que, vez ou outra, ele deixa passar o limite da sua condição de respeito à companheira que está com ele. E precisa melhorar esse perfil. Aí é uma questão cultural. E cultura se muda pela vontade da pessoa em conhecer o direito, em buscar o direito da outra pessoa. É se colocar no lugar da outra pessoa. Prometer e fazer de verdade. Mudar o comportamento de verdade. Porque a família estruturada exige esse respeito mútuo. Principalmente se o homem é tido como aquele que tem iniciativa de fazer a coisa acontecer, o mal acontecer, ele é o primeiro que tem que se fazer a revisão dos seus atos. No caso, que aconteceu com a Deise, voltando ao tema, dá bem para perceber que foi isso que aconteceu. O cara não quis saber de reformar sua vida, apesar das inúmeras promessas que mudaria, né? Então, muitas vezes é o ódio, é o ciúme que motiva essa violência, né, esse crime. E como nós falamos, não tem que haver uma relação de poder, tem que haver uma relação de respeito. Como eu estava conversando com o Marcos aqui, chegou ao fim da relação, aceita. Não tem o que aceitar ou não aceitar, né? Acabou. E eu não aceito, eu não aceito que ela fique com outra pessoa. Não é isso. Então, como você disse, Carlos, é cultural, esse machismo é cultural, mas nós precisamos desconstruir esses padrões. Então, assim, os homens sabem até onde vão. E muitas vezes, esses dias, apareceu nos jornais, nas mídias, o rapaz estava no seu julgamento, na audiência, e a mulher pediu para o juiz licença para dar um beijo nele. E ele tentou matá-la com 4 ou 5 tiros. E aí os comentários quais são? Mas ela é boba? O que é isso? Não sei o que. Não é isso. Sentido do perdão? É o perdão. E normalmente, há muitos casos, o homem não é um homem mau na sociedade, perante a sociedade. Não, ele é bem estruturado. Ele é um cara bem estruturado, é um cara às vezes trabalha, como nós dissemos, não é tão
de classes econômicas. Então não escolhe classe, raça, não escolhe. O homem, às vezes, ele vem desse comportamento médio na sociedade, então ninguém desacredita. Me falha a memória agora, tem um jornalista famoso lá do estado de São Paulo que tinha uma estrutura cultural, jornalista reconhecido como tal, e acabou assassinando a mulher. Para falar nisso... Ô, Carlos Alberto, a Lúbia Teixeira, Jânio Franklin, doutora Richelle, Luísa de Souza, que orgulho de você, minha amiga. Obrigada, Lúbia, um beijo. Dona Lívia está antenada, né? Aqui, você tem o Gilberto Almeida, senão ele vai ficar aborrecido, vai falar que é censura, deixa ele falar. 34.043 mulheres sofreram violência até o momento. Eu tô hoje. É hoje esses números? Hoje, é agora, está acontecendo lá, já passou para 40 minutos. Que a cada 2 segundos. Eu estou assustado com esse site, cara. Mas pode fazer uma outra pergunta. Contato com o Gilberto. É o seguinte, não, até comentando aqui com você, Richelle, doutora Richelle, a comissão que vocês formaram tem o objetivo de combater a violência contra a mulher. Sim. De que modo que vocês vão fazer isso? Então, a nossa comissão das advogadas, eu quero até mandar um abraço para as duas colegas que fazem parte, a doutora Jéssica e a doutora Rairane. Doutora Maria Lúcia também, que é a presidente. Hoje ela estava bem atarefada, não pôde vir. Aí ela indicou o seu nome, eu entrei em contato com a... Nós trabalhamos em parceria mesmo, né? E, então, nós criamos essa comissão o ano passado, faz um ano, e o nosso objetivo é esse. Promover a valorização da mulher enquanto advogada, né? Porque nossa classe também sofre muitos efeitos do machismo, né? da desigualdade. Você já enfrentou situação de machismo? Muitas. Preconceito, discriminação, que tipo? Por exemplo, no meu escritório nós somos em 3 advogados. Eu, mais uma sócia e mais um advogado, que inclusive é meu namorado. E ele é o mais novo advogado. Mais novo. Então, por diversas vezes... Você tem 13 anos de carreira. Ele tem 8 ou 9. Acho que é 8 ou 9, se não me engano. Então, assim, às vezes muita gente chega, o advogado é a referência. Sendo que tem nós duas, né? Então, assim, nós 3 trabalhamos iguais, nós 3 temos competências iguais, mas ainda assim... Mas quem chega lá procura ele. Muitos procuram. Agora não, que a gente já... Tem o seu nome, né? Já tem um trabalho reconhecido, graças a Deus. Mas as mulheres relatam muito isso, que se sentem preteridas no seu direito pela condição de ser mulher. Então, como se diz, além do assédio... A mulher que está fazendo. Mulher que está fazendo, mulher não tem força... Mulher fala baixo. Isso, precisa falar com o juiz, ela não vai ter coragem. Não, nós sabemos os direitos, entendeu? Nós temos instrumentos para defender o nosso cliente da mesma forma que o homem tem. Então, por exemplo, a advogada criminalista, eu não sou advogada criminalista, mas também sofre muito. Esses dias teve um ato, se não me engano, na Paraíba, a mulher teve que sofrer revista íntima. A advogada? A advogada. Então, eles fizeram uma nota aí, até um desagravo em favor dessa advogada, porque não tem necessidade. Né? É a primeira vez. Eu posso transferir aqui a pergunta de uma telenal? Claro, tem preferência. A Laura pergunta, doutora, onde são baseados os dados de denúncias nas delegacias? Esses dados são oficiais? Fora o que não foram denunciados? Isso. Existem dados que não são contabilizados. Mas a delegacia... Esses dados do site são baseados em denúncias. O canal 180, que é o Disque Denúncia, ele consegue captar de onde vem, de qual cidade. Então, é muito importante que quando existe uma violência, ela vai ser, como se diz, fugiu aqui. Vai ser registrada? Registrada, que faça, para ser contabilizada pelo 180 é muito importante, por isso, para fazer essas estatísticas. E essas estatísticas que nós estamos vendo aqui, o Marcos está colocando, são oficiais. São oficiais. E me imagina se não fosse oficial, se também tivéssemos como conseguir
contabilizar aqueles que e as não são contabilizadas. É enorme. Isso é enorme. Não chega a ser maior. Mas eu digo que aí não vão todas. Porque, igual nós dissemos anteriormente, nem todas mulheres registram e sabem que estão numa situação de violência. Tem algumas que nem sabem. Tem algumas que acham que é natural. Por exemplo, pega uma senhora antiga. O assédio moral do chefe é considerado uma violência? É uma violência. Entra nessa estatística? Essa é uma violência. Se tiver denunciado, entra. Se tiver denunciado. Tem que estar registrado, porque não dá para calcular, eu acho que não dá para calcular o número daquelas que não são registradas. Não tem como. Agora, é uma questão lógica. Se existe algo registrado, existem muitos que não são. Então, isso aí poderia até dobrar, triplicar, a gente não sabe. Eu estou perguntando isso, cara. E é o medo de denunciar. A pessoa pensa que violência contra a mulher é o cara chegar e agredir, bater. Não, violência contra a mulher é discriminação também, né? É tudo quanto é forma. É a violência psicológica, a moral, a física, a sexual. Agora, nós estamos chegando no carnaval, é um índice alarmante. Por quê? Pelo assédio, que agora é tipificado crime. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, ó, do internauta que gosta de polemizar com você, Carlos. Tranquilo. Pergunte a doutora e o Carlos Alberto. E essas mulheres que ficam usando mini saia e se oferecendo? Olha, Rony, eu ia falar isso agora, mas a mulher não se oferece, não. É o homem que acha que ela está se oferecendo. O seu respeito independe da roupa que a mulher está usando. Independe do brilho dos olhos, da maquiagem, depende da forma como ela passeia, como é que ela olha para as pessoas. O seu olhar, não estou falando o seu olhar não, viu, Rony? Você lê direito as coisas que a gente fala. O seu olhar, Rony, é o seguinte, é aquele que transforma aquilo em pecado, aquilo em assédio. Você acha no direito de agredir uma mulher que está de mini saia? Você acha no direito de agredir uma mulher que usa top 10? Isso é o direito dela. Assim como é o seu de andar de short pela rua fora. Então, e você acha que a mulher vai te achar bonito só por isso? Não, a questão do respeito extrapola. Agora eu falei, ele perguntou, eu passo para a senhora responder, doutor. Eu vou falar uma frase para o internauta. A roupa da mulher não é um convite. O modo dela se vestir não é um convite. Não é um convite e tem que respeitar a mulher em si. Então, quando ela diz não, é não. Agora, nessa época de carnaval, que tem o assédio, que tem o puxão, que tem a puxada de cabelo, não. Isso agora é crime. E as mulheres podem denunciar isso. Puxou o cabelo agora numa situação dessa? É assédio, você puxar. Então o assédio... Beijo roubado, aquele beijo que antigamente o povo falava que era bonito, conquistar, não. Né? Existe a paquera, o flerte. Qual que é a pena do assédio? É até perigoso. Por quê? Você está preocupado demais com isso. Não, às vezes... Você começou a ser preso? Olha, importante essa... Não, ela vai responder aqui a pergunta, a pena com assédio. Então, essa lei, que, ó, ela é de 2018 e importante, deixa eu abrir ela aqui. Bem que a internet aqui tá boa, né? Não, é o seguinte, enquanto você procura, vamos colocar um companheiro nosso que comenta com a gente. Que aqui, ó, já achei. Então pode falar. A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão. Isso se o ato não constituir crime mais grave. Ou seja, se ele não encaminhar para outro crime. Então ó, o artigo descreve como crime o ato de praticar ato libidinoso de caráter sexual na presença de alguém, sem sua autorização e com a intenção de satisfazer a lascívia. Se você acha que está fazendo um gesto carinhoso, primeiro você pergunta a pessoa a quem você vai mandar esse gesto carinhoso, para saber se você não está caindo em assédio. E as coisas, dizem que as coisas estão sendo... O Gilberto comentou até um negócio desse com racismo, que hoje muita coisa virou racismo, mas eu acho que tem que ser assim, porque começa de A para ir até D é coisa à toa. Então a mulher tem que permitir que a coisa aconteça para não ser uma coisa de afronta. Se for isso, se não for ao contrário disso, se caracteriza como assédio. Tem que ter consentimento. Consentimento. Então tem que ter consentimento. Ainda que haja o consentimento,
chegou em um determinado momento e ela disse que não, que basta, ele tem que respeitá-la. Tranquilo. Então, hoje, o recado que eu deixo para as mulheres, para os homens hoje, o não é não no carnaval. Então, vamos brincar, vamos divertir. Se a mulher disse não, é não. Então, vamos deixar claro uma coisa. Não é não, não é só o não. É uma questão de lei. É lei, Se você crime. se disser não é não e você insistir, cometeu um crime. Cometeu um crime, exatamente. Vamos ouvir o nosso companheiro que eu estava te pedindo. Claro. Antes eu quero só mandar um alô aqui, quero saber para as pessoas que estão nos prestigiando. Juliano Gutenberg, Wagner Souza, a Suleine Magalhães, Célia Augusta, Ramon Peter, o Fábio Agé, Arlete Campos, Ana Tereza, o Marlon, o Marileia, Jussara e muitos outros que estão nos acompanhando em outros grupos. Nós vamos fazer um contato com o Gilberto Almeida e depois eu vou passar a pergunta aqui para a doutora Richelle. As perguntas mais delicadas caem para mim aqui, viu? Não, tranquilo. Vamos. O Rogério está dizendo A interação é importante. O Rogério está dizendo o seguinte: doutora, quando o marido não tem o consentimento para fazer sexo com a esposa, também é considerado assédio e ele pode responder, mesmo sendo casado oficialmente? Sim, é necessário consentimento, inclusive no casamento, sob pena de ser considerado até estupro. Então, o consentimento sempre. A mulher tem que ter o desejo, tem que ter o sim, tem que ter o consentimento. Então, o homem, a partir do momento que ela disse não, ele tem que respeitar, deve respeitar. Vamos então contactar o Pois não, isso. Gilberto Almeida, chega mais. Têm sendo cometidos, inclusive agora, por ocasião do carnaval, quando até as bem-humoradas marchinhas têm sido desclassificadas em razão do sectarismo de defesa contra a homofobia, enfim, de coisas que precisam ser feitas, coisas imprescindíveis, situações que são necessárias para combater a discriminação e outras questões sérias que acontecem na sociedade. Hoje eu vou falar do outro lado. Dizem que é caso da esquerda, essas teses que foram comentadas. Agora, também tem o lado do moralismo sectário que acontece e que está impregnado muitas vezes na direita. Nós precisamos entender que o mundo de hoje não é o mundo da nossa geração. Que hoje esconder dos filhos a verdade, esconder dos filhos a realidade, pode ser um caminho danoso. E a linha moralista excessiva que tem sido apresentada, inclusive pela ministra Damares, que tem no seu viés, o viés evangélico também, assim como outras religiões, a Igreja Católica, que chegam, inclusive, a combater a distribuição de camisinhas durante o período do carnaval por questões religiosas, desconhecendo que a realidade desse mundo é outra. E o que acontece hoje é que essas discussões extremadas não levam a lugar algum, a não ser um discurso que acaba desaguando no ódio. É necessário que estabeleçamos um meio termo, é necessário que, assim como a gente tem que conter os rigores e o excesso que vem sendo praticado no combate ao racismo, a ponto de tomar medidas que soam ridículo, também o moralismo excessivo faz com que a criança veja a verdade dos pais, a verdade da família e a verdade da internet. É preciso estabelecer um equilíbrio onde não haja excessos de parte alguma, onde as coisas aconteçam com naturalidade, com espontaneidade e, principalmente, com verdade, sem que isso signifique qualquer viés ideológico, sem que isso signifique qualquer pensamento político, que é o que tem acontecido hoje no país. Essa discussão não é produtiva, essa discussão leva à confusão das famílias, assim como as próprias crianças começam a viver dilemas gravíssimos, porque não encontram
naqueles que são o seu amparo, a verdade dos fatos. Esse problema dessa discussão, de arraigar as discussões, de extremar as discussões, acontece na política também. E esses acontecimentos recentes que a gente tem visto na polarização entre esquerda e direita têm provocado atrasos no desenvolvimento, no crescimento e, sobretudo, na consolidação de nossa democracia. Nós temos que aprender a conviver com a alternância de poderes, nós temos que aprender a saber que quem está no poder não é o lobo mau, nós temos que aprender a saber que quem está na oposição também não é o dono da verdade e também não é aquele que quer só atirar pedras. A busca do equilíbrio é, sem dúvida nenhuma, e ele envolve a política, como envolve as relações sociais, é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio que nós temos com esse novo mundo da internet. E eu gostaria aqui de encerrar o meu comentário de hoje comentando uma nota que a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores emitiu em apoio aos petroleiros em greve há quase 20 dias, e ali na nota o Partido dos Trabalhadores, como é da sua característica histórica, manifesta o seu irrestrito e integral apoio aos grevistas. Até aí tudo bem, isso é normal, isso é uma atitude prevista. Mas acontece que nessa mesma nota, o Partido dos Trabalhadores desafia a memória do povo brasileiro, desafia a sua memória com relação à Petrobras, quando nessa mesma nota acusa o desmanche e a destruição da Petrobras, que, segundo a nota, iniciou no governo golpista do presidente Temer, esse termo é da nota, e prosseguiu no governo Bolsonaro. Para dar eco a ex-presidente Dilma Rousseff, ouça bem, ex-presidente Dilma Rousseff, afirmou que solidariza com os trabalhadores e repudia o processo de destruição da Petrobras. Se não fosse triste, seria cômico ver que o partido que, quando esteve à frente do governo, de uma forma ou de outra, permitiu o maior caso de corrupção da história nacional, que este sim praticamente destruiu a Petrobras, vem agora protestar contra o desmanche da Petrobras. Meus amigos, essa nota do Partido dos Trabalhadores soa como cinismo, soa como se eles pudessem, depois de tudo que aconteceu, e eu não quero aqui culpar ninguém, a verdade está aí. Os números comprovam a destruição completa que houve na Petrobras, exatamente em função de desvio de recursos. Isso é patente, isso até mesmo petistas com quem eu converso reconhecem que foi uma grande atitude falha, uma grande ilicitude, aqueles que governaram durante o período em que a Petrobras teve os seus recursos drenados, e mais do que isso, apresentou os piores resultados de sua história. E agora, sem o menor pudor, vem condenar o processo de desmanche da maior empresa nacional, justamente a empresa que uma atitude desmedida de alguns políticos gananciosos que permeavam o poder fizeram por destruí-la. Francamente, essas atitudes são uma afronta à mínima inteligência do povo brasileiro. Opa! Eu ia quase que gritando, que eu aprendi com meu pai que quando a gente começa a gritar demais, é porque o argumento acabou. Então você pensa que gritando, você faz o outro calar a boca. Nem sempre faz. E o seguinte, com relação a essa questão da Petrobras, eu não vou entrar no mérito, porque o meu papel aqui é um papel em defesa do Estado de Direito. Questões políticas, eu deixo para o Gilberto, que tem mais afinidade para discutir isso do que eu. Mas a realidade que eu conheço também é a realidade de hoje. A Petrobras está aí, viva,
produzindo, e só não está produzindo mais porque não estão atendendo demandas dos petroleiros que estavam em greve até hoje, agora suspenderam a greve. E se continua a greve, ia ter crise de abastecimento. Isso eu sei, isso é fato. Agora, levantar a voz contra um ou outro partido, não vou fazer. Eu acho, por exemplo, o Bolsonaro uma tristeza para o nosso país. Ele não me representa, porque eu queria ter um presidente que tivesse equilíbrio, que tratasse as pessoas com o respeito que elas merecem. O que o Bolsonaro está fazendo é estimular o desrespeito. Um presidente da República que se insurge contra um grupo de jornalistas que está indagando, perguntando a ele, mostrando banana, pelo amor de Deus, isso desmerece o cargo que ele ocupa. Ele não é presidente porque de vontade própria, ele foi colocado lá por uma multidão. E eu duvido que essa multidão inteira pense como ele. Tem uns extremistas que pensam, mas na verdade, essa conversa de esquerda e direita é uma conversa vazia. O que as pessoas precisam é de um Estado presente para garantir emprego, para garantir saúde, para garantir a aposentadoria decente. Isso tudo está acabando. E quem está acabando com isso é aqueles que se intitulam direita. Não deveriam dizer assim, vou resolver o problema. Você acompanhou ali a conversa, doutora, a respeito dos preconceitos que o Gilberto colocou lá. E eu acho o seguinte, ele disse que está excedendo. Eu acho que não está excedendo. A sociedade evolui. E quando ela evolui para o bem e para o mal. E aquela parte que evolui para o mal precisa ser contida. E um jeito de conter é colocar leis, propor leis que coíbam o abuso de qualquer agressão feita à pessoa humana, principalmente no caso que nós estamos discutindo aqui, a mulher. Não sei se a senhora concorda. Isso, é verdade. O combate à discriminação, ao racismo, né? Ele é diário, é constante. A todo momento um negro sofre preconceito, a mulher pela condição de ser mulher, a comunidade LGBT. Então, o que nós começamos a falar é o que merece prevalecer, o respeito. Cada um tem que ser feliz do jeito que é, e tem que ter o respeito. Eu falo que falta muito na população o exercício da empatia, né? Eu acho que se todo mundo fizesse esse exercício, tivesse isso como vivência, o mundo seria melhor. Porque é muito fácil eu estar na minha posição, mas se eu esquecer que ali na frente, dependendo do jeito que eu estiver, vá ferir o direito do outro. Então, se eu me colocar no lugar do outro, na situação dele, começar a enxergar como ele vive a vida dele, então tudo se torna melhor. Na verdade, essa questão da empatia é olhar em si mesmo para ver se encontra conexão com o próximo. E na verdade, o que a gente sente é que você olha para a sua antipatia como espelho no outro. E aí essa questão do preconceito só cresce. Só cresce. E visualizar isso mesmo, né? Qual que é a vivência da pessoa. Se eu me coloco no lugar dele, eu começo a enxergar como ele enxerga. Então eu sei das dores que o próximo sente, né? Então a partir daí, você deixa de ter um preconceito, você deixa de fazer um ato de discriminação. E eu falo o seguinte, a gente não pode legitimar pequenas brincadeiras. Elas acabam se transformando, né? Vai se transformando, vai criando força, para aquela atitude discriminatória. Então as piadinhas que a gente tem na escola, em casa, na sociedade, numa rodinha de amigos, numa cervejinha, tem que parar com isso, gente. É muito mais gostoso você estar bebendo uma cervejinha com os amigos e estar discutindo o que está acontecendo, né? Se colocando no lugar, se posicionando. O tom de brincadeira é que precisa ser medido, porque você está num convívio, a brincadeira naturalmente surge. O que ela não pode ser, o que ela não pode trazer no seu gosto é o preconceito, né? Aquilo que de repente uma palavra mal colocada vira uma brincadeira de mau gosto, né? Mas eu vou reforçar no meu argumento. E eu acredito que todas as vezes que a gente faz brincadeiras, ela legitima a situação. Então ela cria força para o racismo, ela cria força para o preconceito. Então aquelas piadinhas costumeiras, a gente tem que parar com isso.
e começar a observar. Poxa, peraí, não vou falar isso agora. Se retrate naquele momento. Pera, pode ter alguém aqui, eu não quero que alguém escute. Então se coloca no lugar do outro. Doutora, o que eu acabei de falar, quando o argumento é bem colocado, não precisa de gritar. A senhora está certo. Você tem mais alguém querendo perguntar? Porque nós estamos caminhando para o final. Não, aqui não. Doutora, a senhora tem a presidência da Comissão de Advogada, da Mulher Advogada, né? Como é que se dá a ação da comissão? Tem uma reunião periódica? Quais os temas que vocês costumam discutir? Existe algum projeto para fazer algo em defesa, na luta contra a violência contra a mulher? Então, como eu disse, nosso intuito é fortalecer a figura da mulher advogada na sociedade. Mas nós achamos isso pouco. Nós precisamos fortalecer também a mulher perante a sociedade, a mulher no geral. Então nós estamos fazendo palestras, temos rodas de conversa, sessões de cinema, em que tudo tem a discussão. Vocês têm ido às escolas? Temos, inclusive foram realizadas palestras, fomos na UENG com roda de conversa, tivemos palestras lá também. E nós temos uma campanha que não é nossa. Tem algum apoio? Não temos apoio. É tudo voluntário? É tudo voluntário. E, infelizmente, assim, nós pedimos muito patrocínio, mas é difícil. Como eu disse, não, infelizmente nós não temos. Nós pedimos auxílio a patrocinadores, mas é muito difícil, porque a sociedade ainda não enxerga isso como uma política, né, para almejar algo melhor. Então, mas nós não desistimos. E nós temos agora, que não é uma campanha nossa, é uma campanha da ONU, que é o dia 25, que é o dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro é o dia laranja, é o dia internacional de combate à violência contra as mulheres e meninas. Nós aqui de Passos, todo dia 25, nós tentamos fazer alguma nota nas nossas redes sociais e também vestir alguma peça laranja para simbolizar. Agora nós estamos fazendo nossa camiseta. 25 de fevereiro. Todo dia 25. Pode ser feita uma ação como essa. Uma ação como essa. Mulher que está aí, homem que respeita a mulher, que quer mostrar que tem essa atitude. Põe o traje laranja. Rosa não, porque não vai preconceito. É, né? Laranja. Mas se quiser pôr rosa, eu tô de rosa. Nós dois estamos combinados. Nós distribuímos lacinhos laranja para todos os advogados no fórum e essa campanha está sendo muito, muito interessante. E as rodas de conversa, então a gente sempre coloca. É uma cor viva, né? Uma cor vibrante. Isso veio da ONU mesmo, da ONU Mulher. Então tem uma campanha, inclusive algumas atrizes fazem também essa campanha. Então, nós estamos aí, trabalhando junto com o CRAMP, que, como eu disse, é o órgão da Prefeitura de Centro de Referência, com os CRAS, com a delegacia. CRAMP, Centro de Referência Apoio à Mulher. Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que fica na Avenida Arouca. Qualquer mulher que estiver sofrendo violência, junto à delegacia? Pode... mesmo prédio, mas em salas separadas. Pode procurar o CRAMP, pode procurar a gente também, que nós também a gente direciona. E em que passa, mais uma coisa que eu quero falar. Nós temos uma conquista muito grande, que nós temos o Conselho Municipal do Direito da Mulher. Quem preside é a doutora Elaine, advogada, quero até mandar um abraço para ela. E é um papel muito, muito importante, porque ele fiscaliza as ações. Doutora, interessante, Kelly, antes de falar, ela me falou que a cada região tem um perfil e outros números são mais... Tem. Como é que é isso? Como acontece? Você tem uma ideia? Por exemplo, aqui em Passos, quando nós conversamos com o pessoal do CRAMP, o índice daqui, porque como nós dissemos, nem tudo é registrado, né? Então, o índice daqui é uma classe média. Então, assim, o que verifica que é mais de uma dependência emocional. Então, às vezes, a mulher é independente economicamente, financeira, mas ela tem aquela dependência emocional. Então, é muito ligada à autoestima, né? E vive essa violência psicológica a todo momento. Doutor,
a senhora acompanha, fora a comissão, é natural que a senhora acompanhe isso no seu dia a dia como advogado. A senhora tem história, a senhora tem um registro de um homem que agrediu a mulher, se redimiu, mudou realmente o seu comportamento, porque mudar de falar é fácil, todo mundo muda falando, estou mudado, mudei, mas com atitude, que mostrou que o caminho que ele seguiu foi outro depois daquela agressão que ele cometeu à sua companheira? Olha, na minha vivência eu não conheço, não me recordo. Não tem arrependido? Não me recordo. Você viu, Marcos Lopes? Não me recordo. Que coisa triste para nós. O que eu vejo é que a partir do momento que uma vez agredida, uma vez aconteceu a agressão, a mulher vive um medo constante. E é apavorante. É absurdo. Perde a confiança. Perde a confiança. E inclusive, perde confiança em outros homens também. Fica difícil o relacionamento. Os filhos perdem a confiança, os filhos também desacreditam nos homens. Então, gente, é uma situação que tem que ser debatida e tem que ser combatida todos os dias, porque uma vez cometida a agressão, às vezes não volta mais ao estado. Quero agradecer a sua presença e quero chamar a atenção aos parceiros, homens, que precisam pensar na vida como harmonia, como uma condição de troca, de fazer com que nós mudemos a sociedade a partir da nossa mudança. Se a sociedade é violenta, é porque muitos de nós somos violentos no dia a dia. E isso aí pode incluir até alguma mulher também, mas cabe a nós, homens, que agimos de forma preconceituosa, que agredimos as nossas mulheres como se elas fossem objetos à nossa disposição, mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento, mas, acima de tudo, ao mudar o comportamento, não mudar pela palavra. Olha lá, 34.990 mulheres foram agredidas hoje no Brasil. Tem ideia da dimensão do que significa isso na vida de uma sociedade? Quantos filhos crescem traumatizados ao verem seus pais se agredindo e principalmente o homem submetendo a mulher à sua vontade, ao jeito que ele acha que tem que ser? É por isso, doutora, que nós convidamos a senhora aqui para a gente conversar hoje um tema um pouco fora da questão política, mas que está na essência da formação política, da formação cultural do ser humano. Mudar o seu comportamento em respeito àquela pessoa que é sua companheira, que está ao seu lado, que lhe permite ter alguém que o sustente na hora da necessidade. E é uma parceria que devia ser de mão dupla. Nem sempre acontece assim. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, doutor? Eu que agradeço. E eu queria só dizer mais uma coisinha. Todo homem teve uma mulher na sua vida, né? Uma mãe, uma esposa, uma filha. Então, respeitem as mulheres, né? Respeitem o espaço. Nasceu de uma. Então, vamos respeitar, vamos respeitar esse espaço nosso. E convido a população a abraçar a nossa causa, nos ajudar. Podem seguir nossas redes sociais, Comissão da Mulher Advogada. Se a pessoa quiser buscar lá o lacinho laranja para colocar, aonde que encontra? Pode procurar na sede da OAB, ali na Barão de Passos. Pode pedir informações sobre a nossa Barão de Passos, quase cruzamento com Antônio Carlos, né? Isso. E nós vamos agora, a partir de agora, na nossa programação, todos os programas exibirem esse relógio da violência. Muito obrigada. E o dia 25 também, se vocês puderem fazer a menção ao Dia Laranja, a gente agradece. É o seguinte, nós vamos convidar para o dia 25, se for uma quinta-feira, não sei se é, mas a quinta-feira é mais próximo do dia 25. De 25 agora é o Carnaval. Então, vai ser na quinta-feira, sem ser nada, porque essa é o doutor Demos. Vamos convidar a presidente do Conselho da Mulher para estar aqui e falando com a gente sobre essa questão também. Eu agradeço o espaço. Vamos transformar numa rotina. Isso, esse bate-papo é interessante. Conscientização através do nosso programa. E Conte depois, comigo, doutora, precisar. esse conteúdo fica na nossa página, se você puder compartilhar. Compartilhe, sim. Carlos Alberto, vamos embora? Terça-feira estamos de volta? Já falei o que eu tinha de falar. Já falamos da mulher, já que estamos caminhando para a semana que vem. Amanhã, terça-feira, tem programa, né? Não, terça não. Quinta-feira. Só na quinta-feira. E que a sua mulher está presente, então você despede mandando um beijo para sua esposa. Não, eu prefiro dar o beijo pessoalmente, mas a Lília quero agradecer, porque ela é a pessoa que nos ajuda a compartilhar, fazer o nosso programa ter mais audiência, é ela que nos ajuda a atualizar o site, é uma companheira.
Não sei se eu sou um companheiro à altura do que ela deseja que eu fosse, desejaria que eu fosse, mas eu me esforço. Com muito erro, viu, doutor? Muito erro. Não é uma confissão, mas é uma admissão de que eu sou um ser humano passivo de erro. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Marcos Lopes, se Deus quiser, quinta-feira estaremos aqui de novo. Aos internautas, um abraço e nos acompanhem. Um grande abraço, boa noite a todos.